Olá! Bom, então nesta aula nós vamos tratar dois temas. O tema envolvendo as operações que está na atividade 9, né? As operações básicas matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. E na atividade 10 tem um exercício envolvendo porcentagens, né? E é um exercício da OBMAP e tá adaptado aí, né? E aí a gente vai explicar e vocês tentam fazer e coloca lá no Google Sala de Aula a resposta de vocês, né? Então aí são dois exercícios só hoje para a gente poder dar seguimento aos conteúdos de matemática. Nesse daqui, né, é bem tranquilo o exercício, tá aí numa lousa aí, fictícia, né? Então a gente percebe aí o que, ó? Qual o sinal que Gabriela deve colocar no lugar do ponto de interrogação para que a igualdade fique correta? Então, tem lá, achei meio estranho começar do B, mas tudo bem, né? Então tem o B, que é a divisão, tem o C, que é a soma, o D, que é o menos, o E, que é a igualdade, e o F, que é a multiplicação. Então, na primeira parte do cálculo que foi feito é a potência, né? Tem esse sinal aí de exclamação, né? Ou de interrogação. Tem uma fração, mas essa fração a gente consegue transformar para um número inteiro, então fica tranquilo de fazer. A primeira fração 10 sobre 2 e a segunda fração 125 sobre 1. Também nós conseguimos transformar para um número inteiro, porque a fracionar é a mesma coisa que dividir. Algumas frações ela dá uma divisão que a gente chama, matematicamente falando, exata, né? Então vai dar um número inteiro. E tem algumas frações que não, que ela pode dar um número decimal. Esse número decimal ela é finito, por exemplo, 0,5 é um número finito, e pode dar o que a gente chama de dízima periódica, que é o número que vai sendo repetido várias e várias vezes após a vírgula. Por exemplo, 0,333333, né? Então, o que eu fiz aqui? Para ficar mais fácil para vocês poderem calcular qual a operação que você vai colocar no lugar desse sinal de ponto de interrogação aí, né? Eu vou calcular a potência e calcular essas divisões, que aí fica bem tranquilo de fazer, né? Então 5 elevado a 2, que não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5 é igual a 25. 10 dividido por 2, ou seja, eu tenho 10 reais para duas pessoas, cada um fica com 5, igual a 125 dividido por 1. 125 dividido por 1, tenho 125, não divido com ninguém, fico com 125. Então, fica mais ou menos assim, né? Aí eu acho que fica bem mais fácil de fazer, né? E aí você vai colocar no sinal aí do ponto de interrogação, o sinal de interrogação, qual das operações que vai satisfazer a igualdade. Obviamente é só uma, né? Só uma que vai ser 25 com essa operação aí, e o 5 vai dar igual a 125, tá? Vamos ver aí qual a operação, para testar aí e ver, né, qual que é a correta, tá? Bom, agora esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque nós vamos ter que analisar com mais calma, e depois ele pede para a gente, tem uma alternativa correta só no exercício, e ele pede para a gente ajustar, né, o contexto que foi criado, a atividade, para que ela se torne verdadeira, né? Então vai demorar um pouquinho mais para fazer. Então vamos lá. Atividade 10 está na página 117 do caderno Trilhas, o volume 2. Modos de ir ao trabalho. Nessa atividade, comunicamos a você o dado de uma pesquisa. Após analisar e pensar, aprenderá a escrever afirmativas fakes, incorretas, fake, né? Hoje está nas notícias fake, é no sentido de falso, né? Incorreto, alguma coisa assim, de modo que se torne verdadeiras, conforme o contexto que está comunicado na tabela. Então a tabela que foi feita aqui foi uma questão da OBMAP, para quem não lembra, é a Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, né? Atualmente tem mais um P, que é OBMAP-P, né? Então tem um P da escola pública e o P da escola particular também, está sendo feito
dos dois segmentos do ensino que a gente tem, né? Então tá lá, tem uma tabela, veja na tabela o resultado da pesquisa feita em um bairro de uma cidade sobre os modos de ir ao trabalho. Se atente à legenda. Então o ônibus tem lá uns caboquinhos ali, né? Carro também tem uns caboquinhos, a pé e de bicicleta. Essa entrevista foi feita a 500 entrevistados. O que foi feito aqui, né? Ele colocou alguma coisa como se fosse uma proporcionalidade, vamos dizer assim, né? Ele não pegou os 500 entrevistados, pegou só alguns que responderam aí, mas com a ideia da porcentagem a gente consegue estabelecer um critério aqui. Então, de ônibus, quantos que votaram que vão de ônibus? Então, aqui no total são 5, né? Contando aí o número de pessoas. De carro, 3. A pé, que é a maior quantidade, né? São 8. E de bicicleta são 4. Então eu vou fazer de acordo com essa tabela. Os 500 a gente vai deixar para lá, né? Mas se fosse multiplicar, é só multiplicar o resultado por 25. Porque somando tudo aí dá 20, né? E a relação aí seria o que? Seria 25 vezes mais, né, o valor. Então, para dar os dados reais, a gente poderia multiplicar por 25 e ia ficar certinho, né, a divisão. Mas eu vou fazer usando esse 20 que ele deu aí. O que significa aí? As alternativas estão, algumas relacionam a análise dessa tabela, outros vão relacionar o seu valor percentual. Então, o que eu fiz, né? Tomando como referência a aula anterior, que nós fizemos a atividade 8, que era transformar um número absoluto, que é o número de uma quantidade qualquer, no caso 20 entrevistados aí, para uma porcentagem, a gente tem algumas relações, né? Para fazer 10% de 20, que é o total aí, a partir de 10% a gente consegue calcular as outras porcentagens. Então eu vou pegar esse 20, né, que é 100%. Como eu quero saber 10%, é só dividir por 10, né? Então eu vou pegar esse 20 e dividir por 10, vai dar igual a 2. Esse 2, em valor absoluto, representa 10% do total. Porque se eu pegar 100% e dividir por 10, vai dar 10, que é 10%, tá? Então o que nós vamos fazer aí? Na tabela, você vai transformar esses valores em valores percentuais. Ou seja, só para ficar mais fácil, de bicicleta, né? Bicicletas são 4, não são 4? Então, a gente fez o cálculo dividindo por 10, a gente sabe que 2%, duas quantidades, duas pessoas, equivale a 10% do total. De bicicleta são 4, que é o dobro. Ou seja, se 2 é 10%, 4, quantos por cento serão? É isso que a gente vai ter que fazer, né? 3 lá, ó, 3 é bem próximo de 2, que é 10%. Se 2 é 10%, 3%, quantos por cento que vai dar? Não, 3 pessoas, quantos por cento que vai dar, tá? Então, o ideal é colocar esses valores já em porcentagem, que é bom que você treina a ideia anterior, dá uma folhada aí, né? Vê a atividade 8, foi a última que nós fizemos, que é o item anterior, aí vê como é que faz para transformar essas porcentagens aí, tá? Transforma tudo em porcentagem que aí vai ficar mais fácil. Aí o que nós vamos ter que ver aqui, ó? Com base nesta tabela, qual a alternativa correta, né? Então, depois que transformar aí nas porcentagens, né, tudo tal, aí ver qual é a correta. E depois, a 2, eu vou adiantar aqui rapidinho, a 2 ele pede para reescrever as afirmativas de forma correta, como se fosse verdadeira. Então aqui, ó, olhando aqui, eu vou pegar uma AD só para ver o que vocês vão ter que fazer. Tem várias maneiras, tá? Eu peguei uma maneira aqui que poderia fazer. Você pode trocar o começo, o final, você que sabe. A D fala o quê? Que a minoria dos entrevistados vão ao trabalho de bicicleta. Se a gente olhar aqui, né? Tem outras maneiras, mas olhando a tabela, a minoria vai de carro, né? Que são 3 pessoas pegando nesse universo que a tabela colocou aqui pra gente, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Em vez de colocar a minoria vai
de bicicleta, a gente tem que riscar aqui e colocar carro, né? Que é o que tem que ser feito aí, tá? Então, essa é uma das maneiras. Obviamente, você poderia trocar o contexto, colocar outras coisas aí, né? Mas eu preferi colocar isso. Você poderia colocar. Deixa eu ver aqui o que daria para ser feito. Eu acho que essa é a melhor. Eu vou trocar carro por bicicleta, acho que é a melhor possibilidade. Mas você poderia mudar, né? A parte aí de várias maneiras. Essa foi a sugestão que eu dei, tá? Aí o que você tem que fazer? Na 2 tem que fazer isso, né? Você tem que trocar a situação para que isso seja verdade. Só tem uma alternativa que é verdadeira, obviamente essa que é verdadeira você não precisa trocar, né? Você vai trocar só as que são falsas. Então eu troquei uma aí, né? As outras, né? Eu acho que depende muito da porcentagem, né? Que você vai fazer e tal o exercício, beleza? Faz essas daí, posta lá no Google Sala de Aula, aí a gente vai corrigindo as atividades aí, tá bom? Até terça-feira. Terça-feira a gente posta mais uma atividade aí.